Eu tenho medo da internet. Atualmente pode parecer um ambiente bem agradável, mas antigamente as coisas não funcionavam assim. A sensação de acessar a internet era bem diferente, e muitas das vezes podia ser uma experiência complicada. Isso se deve à grande quantidade de coisas feitas para te assustar, que rodeava a internet naquela época. Em um período em que tudo era muito novo, e ocorria muita desinformação na internet, era como se todo mundo conspirasse contra você, para te assustar em algum momento do dia. De todas as coisas que cercavam a internet, na intenção de causar um certo medo nas pessoas, o que eu acredito que era mais eficaz eram os screamers. Em alguma ocasião, enquanto você navegava por sites, você iria se esbarrar em algum vídeo ou jogo ou até mesmo áudios que teriam sido feitos exclusivamente para te dar um susto. Um dos clássicos que muita gente caiu foi o famoso vídeo do carro descendo a ladeira. Aparentemente seria um vídeo normal, contudo, chegando mais próximo do final do vídeo, iria aparecer um zumbi pulando em sua tela enquanto emitia um grito muito alto. Esse vídeo viralizou a internet inteira e muitas pessoas caíram nesse screamer. O mais bizarro disso tudo é que, por incrível que pareça, esse vídeo ele é na verdade um comercial de uma marca de cafés, que inclusive chegou a ser transmitido na televisão, lá na Alemanha. Isso com certeza deve ter causado alguns surtos mundo afora. Um screamer que é projetado para assustar o usuário que está assistindo. Geralmente, isso é feito inserindo uma imagem ou vídeo aparentemente inofensivo, mas depois de um tempo curto, um elemento assustador surge. Seja uma foto deformada, um monstro, algo para te assustar surge na tela. Geralmente acompanhado por um ruído muito alto, e muitas vezes um grito. Um exemplo clássico de um screamer é o Scary Maze Game, traduzindo Jogo do Labirinto Assustador. É um jogo simples que foi feito na intenção de assustar as pessoas. O começo é bem básico, você tem que guiar seu mouse através de um labirinto. A ideia aqui é que realmente seja fácil, tanto que os 2 primeiros níveis do jogo são ridículos de tão simples que são. Chegando na terceira fase do labirinto, próximo do final do nível, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Os corredores ficam bem estreitos para dificultar um pouco o jogo, e o grande truque é que toda vez que você erra, você volta do início do labirinto. Então, as pessoas normalmente colocavam o rosto bem perto da tela, para conseguir enfim passar todos os níveis. Mas é aqui que o jogo te pega. Antes de você concluir o nível 3, aparece uma imagem de uma menina do filme Exorcista, enquanto emite um grito muito alto. Com toda certeza você já presenciou isso. Esse tipo de screamer era muito famoso. As pessoas ficavam compartilhando esse jogo, tudo na intenção de assustar mais pessoas. Os sustos eram muito comuns na internet, tanto que isso chegou até virar uma espécie de trend, onde as pessoas colocavam outras para jogar ou assistir algum screamer. Então elas gravavam sua reação. A internet ficou infestada de diversos vídeos de susto, que serviu apenas para aumentar a popularidade disso tudo. Eu particularmente me lembro de cair em alguns screamers internet afora. O próprio jogo do labirinto é bem icônico e eu já caí nele quando eu era mais novo. Os screamers eram muito eficazes em seu propósito de prender a atenção das pessoas e logo depois causar um susto que elas não vão esquecer pelo resto do dia. E nessa mesma função existia um outro tipo de método que conseguia fazer a mesma coisa e muitas vezes melhor. Jumpscare links. Algo que pode ser traduzido para links de susto foi com certeza uma coisa que causou pesadelos a muitas pessoas. Eles se tratavam de links que redirecionavam as pessoas para um site, onde continham uma imagem ou vídeo em loop com um som bem alto. Normalmente, as imagens tendem a ser algo bem bizarro e à primeira vista bem assustador, para realmente causar um impacto nas pessoas que acessam esses sites. E o grande problema dos links de susto é que era muito fácil cair em um deles. Existiam sites que foram feitos exclusivamente com o propósito de serem compartilhados para causar medo em pessoas. E isso foi uma moda que ficou muito famosa na internet antigamente. As pessoas pegavam esses sites de susto e ficavam compartilhando entre os conhecidos. Chegou em um ponto em que você tinha que tomar muito cuidado em quais links você acessava na internet. O grande truque dos links de susto era o seu modo fácil e eficaz para causar medo
medo às pessoas. Você não precisaria assistir a um vídeo ou passar fases de um jogo, o terror acontecia na hora. Mas a grande maldade que ocorria através desse método era a sua facilidade de se espalhar. Acontece que as pessoas poderiam decorar os nomes dos sites de susto e se prevenir contra eles, e isso era um método bem eficaz, exceto por um pequeno detalhe. Esses links poderiam ser camuflados, assim você pensaria que aquele link te levaria a um site normal, mas na verdade você parava em uma tela assustadora. Vamos supor que a URL do site de susto seria pessoasgritando.com. Então começaram a usar um truque para camuflar o endereço do site. A pessoa pegava esse URL e transformava em algo mais atrativo, que poderia se encaixar em outro contexto. Vamos imaginar que você está conversando com seu amigo sobre Minecraft, e em certo momento você fala que achou um vídeo muito interessante no YouTube. Então você manda um link comum do YouTube para o seu amigo ver. Com certeza o seu amigo iria acessar esse link sem nenhuma preocupação, mas na verdade o link que você teria enviado redirecionou para um site contendo um jumpscare. Desse modo, era muito difícil você se prevenir contra esse tipo de situação, já que a qualquer momento você poderia acabar caindo nesse tipo de site. Jumpscares links são a baita de uma sacanagem. A pessoa mais famosa que aparecia normalmente nesses links era um rosto branco bem deformado com uma boca estranha com uma espécie de sangue nos lábios e um sorriso medonho, além de seus olhos redondos que passam uma sensação estranha. Essa figura é conhecida como Jeff the Killer e foi motivo de muitos traumas na infância de muitas crianças. Creepypastas refere-se a histórias de terror que são compartilhadas através da internet. Isso existe desde os primórdios da internet, e a explicação está na própria palavra. Temos o termo creepy, que significa arrepiante, algo que vai te causar um certo medo, e pasta vem de copypasta, um certo texto que são copiados e repostados em diversos lugares da internet, várias vezes. E por mais bobo que a maioria dessas histórias possam parecer, era suficiente para assustar a maioria das crianças que utilizavam a internet. Por todo lugar existia alguma foto macabra que tinha uma história muito bizarra por trás. Algumas vinham até anexadas a links de susto, como foi o caso do Jeff the Killer. A história do Jeff the Killer é uma das creepypastas mais conhecidas e tem uma base de fãs bem significativa na comunidade online das histórias de terror. A narrativa do Jeff segue a história de um adolescente que foi agredido por valentões e teve seu rosto incinerado. Então acontece que Jeff sofre uma transformação, assim se tornando um assassino em série. Mas a história original surgiu no 4chan por volta de 2008, onde um usuário resolveu contar uma história muito estranha e anexou uma foto de um suposto rosto muito bizarro que supostamente seria o Jeff the Killer. Particularmente, eu nunca fui uma criança tão fascinada por creepypastas, a própria história do Jeff nunca me atraiu tanto, mas muita gente antigamente era fascinada por toda a história do Jeff the Killer, sendo uma das creepypastas mais consagradas dentro da internet. As creepypastas ganharam fama por conta da internet. Era muito fácil compartilhar essas histórias pela rede. Com diversas comunidades surgindo ao longo do tempo, os fóruns tiveram grande participação em divulgar esse tipo de coisa. E ao passar dos anos, mais e mais pessoas iriam comentando sobre essas histórias. Até porque terror é um gênero muito popular, que atinge grande parte do público, indo desde crianças até mesmo adultos. E dentro das creepypastas temos diversos contos. Uma das primeiras creepypastas que surgiu e que foi bem marcante foi o Smiley Dog. Também conhecido como Smile.jpg, é uma história da internet que se tornou uma das creepypastas mais conhecidas e icônicas. A história gira em torno dessa foto, que mostra um cachorro com um sorriso muito macabro no rosto. Na história é dito que as pessoas que veem essa imagem vão ter muitos pesadelos horríveis, e a única forma de escapar dessa maldição é compartilhando a imagem para uma outra pessoa. Muitas das creepypastas da internet não tinham tanta base, ou um trabalho muito elaborado por trás. Caso seu primo chegasse em você e te enviasse essa foto e contasse a breve história por trás dela, sua única reação seria tremer de medo e a compartilhar o mais rápido possível. Por conta do anonimato que sempre existiu na internet, muitas creepypastas foram compartilhadas sem nós sabermos qual é a identidade real do autor. E isso ajudou para que as histórias se espalhassem sem precisar necessariamente de uma credibilidade. As pessoas simplesmente acreditavam nelas, ainda mais em relação às crianças que tendem a acreditar nas coisas mais facilmente. E assim surgiu muitas creepypastas famosas, que com toda certeza você já deve ter esbarrado com algumas delas pela internet.
a Síndrome de Lavender Town, onde, em uma certa parte do jogo de Pokémon para Game Boy, na cidade de Lavender, tocava uma música macabra, que por algum motivo obscuro fazia as crianças que escutavam essa música na época cometerem certas atrocidades consigo mesmo. E é uma das primeiras lendas dos jogos, muito conhecida e que com certeza assustou muitas pessoas. Eu já cheguei a fazer um vídeo completo aqui no canal, explicando toda essa narrativa que ocasionou esse surto. Slenderman, essa figura icônica na cultura da internet e principalmente do terror. Esse homem muito alto, utilizando um terno preto e sem nenhum rosto, começou a surgir diversas imagens pela internet, onde o Slenderman apareceria no fundo dessas fotos, dando a ideia de que o Slenderman, de certo modo, estaria relacionado ao desaparecimento de crianças. A falta de detalhes em relação a essas creepypastas enriqueciam muito esses contos. O Slenderman surgiu em 2009, em um fórum online, em um curso de criar imagens de criaturas paranormais, e com essas fotos falsas, convencer outros membros do fórum que essas criaturas seriam reais, e graças a essa brincadeira que surgiu dentro do fórum, o Slenderman ele se tornou um ícone. Essas imagens foi se espalhando de forma muito rápida, indo para diversos tipos de mídias diferentes. Em 2012, o Slenderman chegou até a ganhar um jogo, onde você está em uma floresta e tem que encontrar 8 páginas espalhadas floresta dentro, enquanto foge do Slenderman. É notável toda a fama que gira em torno dessas creepypastas, tanto que em 2018 chegou até a estrear um filme no cinema, mas digamos que não foi um sucesso muito grande. Com a diversificação das mídias, existiam lendas que não surgiram realmente na internet e foram adaptações de histórias prontas. Sonic EXE. A história do Sonic EXE gira em torno de uma versão perturbadora do Sonic, que se trata de um cartucho onde continha uma versão alternativa do jogo, que começava a acontecer coisas muito macabras. Mas dentre todas as histórias mais assustadoras que eram contadas nessa época, chegamos ao auge, a melhor lenda urbana dos jogos, que assustou a internet inteira. O Herobrine é uma das lendas mais famosas dos jogos, e principalmente da internet. O Herobrine está diretamente ligado ao Minecraft, onde sua história se trata de um suposto irmão do Notch, que no caso é o criador do jogo. Esse irmão teria ficado preso dentro do Minecraft, e apareceria diversas vezes para assustar o jogador. Pelo fato de as versões antigas do Minecraft serem incrivelmente vazias, e passarem um ar totalmente sombrio, a presença de uma lenda como o próprio Herobrine tornava a experiência do jogo cada vez mais assustadora. Uma imagem em específico rodou a internet, onde uma suposta pessoa teria encontrado o Herobrine enquanto jogava, e isso só fez mais alarde na internet, por mais que realmente fosse algo totalmente falso. A comunidade realmente abraçou a ideia e comprou essa lenda, o tornando muito real, ganhando inclusive mods que faziam ele realmente se tornar parte do jogo. O Herobrine é uma das lendas urbanas mais famosas que existe, se tornando tão grande quanto o próprio jogo. Todas as crianças tremiam de medo do Herobrine, porque, diferente das creepypastas, ele realmente poderia ser algo autêntico. Ele era uma lenda que surgiu dentro de um jogo. Era muito mais fácil você acreditar naquilo e realmente ficar muito mais imerso de que era real. Todo esse terror escondido na internet se devia muito ao fato da estética. Antigamente, as coisas eram simples e tinham um design menos polido, de forma que muitos sites muitas vezes tinham um layout desorganizado. Todo site que você entrava era muito diferente um do outro, de maneira que existiam sites extremamente feios. Parecia muito mais um ambiente em construção do que algo realmente pronto. Essa estética confusa, que predominava na maioria dos sites, trazia um ar de um ambiente um pouco não confiável. A falta de informação era extrema e era muito difícil comprovar qualquer coisa que você encontrava. Era muito fácil você se assustar com alguma coisa, acabar clicando em algo que você não devia, ou entrar em um fórum com uma aparência totalmente estranha. A internet é um lugar bizarro, e você tem que tomar bastante cuidado dentro dela, se você não quiser levar um susto. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, obrigado ao Semideus por ter participado do vídeo, e caso você tenha interesse, tem o Discord do canal onde você pode entrar, eu vou tentar ser mais ativo por lá. E um agradecimento a todo mundo do Discord que sempre aparece lá pra conversar e interage lá no chat. Eu sou o Milk e eu te vejo no próximo vídeo.